Libertadores, Campeonato Brasileiro, chegadas, saídas, dívidas, polêmica com D'Alessandro, Ener Valencia. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para o Leonardo Meneghetti da Bandeirantes. Eu assisti ela por inteiro e agora acho que tem alguns pontos que nós precisamos conversar nesse conteúdo. Vamos falar sobre os bastidores de tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar um pouquinho do Internacional e atualizar as informações do nosso Inter, também entender um pouquinho do futuro dessa semana, e não talvez só dessa semana, mas principalmente do semestre que se avizinha com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, com chegadas, com saídas, muitas coisas que o presidente Alessandro Barcelos revelou numa entrevista para o Leonardo Meneghetti, né, da Bandeirantes. Fica aqui meu abraço pro Leonardo Meneghetti, pro Menegas, e também, né, um dos melhores repórteres que esse estado aí já teve, um dos melhores jornalistas que esse país conhece, beleza? Fica um abração para ele. Depois tu faz o seguinte, quer assistir na totalidade? Tá aqui em cima entre os relacionados, tá? As referências para ti. Confere, porque vale a pena lá no canal do Meneghetti. Eu assisti ela e tomei alguns pontos importantes para a gente falar em cima de frases do presidente Alessandro Barcelos e aí trazer bastidores em cima disso, tá? Ele fala de diversas coisas, da dívida do clube, de chegadas, de saídas, Campeonato Brasileiro, Libertadores, o River Plate, né? Claro que ele dá uma fugida, né, nas principais respostas, até pelo fato, o Meneghetti, eu gosto muito do estilo do Meneghetti, né, porque ele é muito parecido, acho que com a maneira com que eu lido com as entrevistas, né, de tentar ser capcioso, de tentar ser talvez o mais ácido ou duro possível, né, com o entrevistado, fazer o entrevistado sair da zona de conforto. Eu gosto muito das entrevistas do Meneghetti, então até por isso que eu estou trazendo para vocês esse conteúdo aqui. Eu acho que dá para a gente começar falando sobre reforços, né? Porque tá todo mundo querendo saber da janela. A janela tá aberta, abriu agora na última segunda-feira, dia 3, e aí o Inter vai ou não vai contratar, Ernest? A gente tem muito falado sobre isso, né? Já descartei basicamente o Lanzini, já descartei o Zalazar, muito mais por conta do que a gente ouve nos bastidores em termos de valores, em termos de questões financeiras, né, de manutenção desses jogadores a partir do momento que eles viessem ao Beira-Rio. O Lanzini, por exemplo, pediu mais de milhão, né, 1.400.000 reais para jogar em clubes do Brasil. O Zalazar tem que ofertar diretaço para o Schalke 04, por exemplo, 15 milhões de reais. O Inter não tem esse valor, né? E o presidente, por exemplo, deixou bem claro isso para o Meneghetti, tá? Ele disse o seguinte: não serão 5 ou 6 jogadores. Vão ser jogadores pontuais, como o Ener Valencia, né, que já é um deles. O Inter também encara o Arangues e o Gabriel como reforços agora para a janela, tá? E aí daqui a pouco vem mais 2 jogadores no máximo. Isso é o bastidor que eu estou trazendo para vocês em cima dessa fala do presidente Alessandro Barcelos. O Inter quer um 5 e o Inter quer um meia, mas não vai ser jogador de milhão. Não vai ser jogador de milhão, não vai ser jogador que, como eu disse, o Lanzini, por exemplo, né? Jogador vai ser muito caro e que, de repente, a resposta técnica pode ser, claro, importante, mas a financeira, depois o clube tem a dificuldade até o final do ano ou até no futuro, né? Depois, 2024, 2025, para pegar e arcar financeiramente, tá? Então começa por aí. Daí, tem agora a questão do Bruno Henrique, que o Inter já fez uma proposta pelo Bruno Henrique, estava lá no Al-Ittihad, tá livre no mercado, o Inter não precisa pagar nada para nenhum clube, né? Acerta com ele salário, acerta com ele bonificações, luvas e tudo mais, e traz o Beira-Rio. A questão está sempre no salário, né? O jogador ele quer um salário maior, até porque tem outros clubes interessados aqui no futebol brasileiro. Hoje, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, sai a informação de que o Fluminense quer também entrar na briga por esse jogador. Então vale a gente pegar e destacar isso. Na questão de propostas, tá? De saídas, o presidente diz que não há propostas da mesa por Maurício e nem por Johnny, mas já se sabe sim que um deles, no mínimo, vai sair agora no meio do ano. A tendência é que seja o Johnny. A tendência é que seja o Johnny, porque o Inter tem mais direitos econômicos desse jogador e ganharia mais dinheiro com uma negociação. Começa por aí,
Tá? Então ele diz assim, ó, não há propostas para o Maurício, por Johnny e muito menos por Wanderson, porque o Meneghetti faz essa pergunta se o Wanderson também estava na possibilidade de sair. E ele diz o seguinte, são ativos e é claro que tem sondagens, mas propostas não. Eu vou trazer para vocês então a informação. O bastidor é o seguinte, o empresário, tanto do Johnny quanto do Maurício, quando diz assim, ó, eu tô indo para a Europa, o Inter fala para os caras o seguinte, eu quero X. Se tu me trouxer uma proposta com X, tá valendo. A gente pega e faz negócio. Então não é o Inter que está indo atrás ou o Inter que está esperando uma proposta. São os empresários do jogador que estão sempre ali no mercado, estão sempre na iminência de conversar com clubes e aí diz, né? Ah, pro clube X. Ó, eu tenho um volante lá em Porto Alegre, por exemplo, do Internacional. Os caras querem por esse volante que tem X scout, X características, isso e aquilo. Eles querem esse valor aqui. Pô, gostei da ideia, vou contratá-lo. Daí eles começam a conversar. Então, por isso que não tem proposta ainda. Quando chegar, vai ser praticamente tudo alinhavadinho já pelo empresário, ok? Daí ele diz o seguinte, inclusive, né? Ele lamenta que vai ter que vender o Johnny, ou o Maurício, ou o Wanderson, como eu falei ali no caso, né? Ele diz o seguinte, nós temos de vender porque é a política do clube de todos os últimos anos, né? Então, por exemplo, são 130 milhões de reais que o Inter tem que fazer agora nos próximos 6 meses para pegar e bater essa meta orçamentária. Começa por aí, tá? Então, assim, é uma despesa que o Inter tem recorrente e uma receita recorrente, são as coisas que ganham no ano. Isso o Inter, sim, consegue arcar. Só que a questão são outras dívidas ou outras despesas que vêm no meio do negócio. O que são, por exemplo, né, as despesas recorrentes e as receitas recorrentes? É aquilo que o clube recebe no ano, como, por exemplo, cota de TV, bilheteria, essas questões todas que vêm, patrocínios, né, que vêm para o clube na temporada. Então, o que o Inter recebe na temporada e o que o Inter gasta na temporada, que é programado, o Inter consegue fazer frente, segundo o presidente Alessandro Barcelos. O que o Inter não consegue fazer frente, por exemplo, são dívidas ou questões que entram meio que no decorrer da parada, né? Do decorrer da temporada. Por exemplo, tá? Por exemplo, o Inter, aí ele diz aqui, ó, o Inter tem, por exemplo, 40 milhões de dívidas trabalhistas que ele pegou e teve que pagar agora nos últimos anos, em 2022. O Inter teve, por exemplo, uma folha paralela de 10 milhões de reais no ano. E hoje ele conseguiu baixar para 500 mil. O que é essa folha paralela? São os empréstimos que faziam para os outros clubes, por exemplo, e o Inter pagava parte dos salários. Ou então, essas questões de ter jogadores que não estavam dando certo aqui, em vez de rescindir, tipo o Mário Fernandes, tipo o Palácios, por exemplo, eles iam protelando, e quando via, dava um acúmulo enorme de dinheiro. Também tem... O presidente ainda fala, né, que esse entendimento de que não pode ficar fazendo dívida e protelando problemas de coisas que não deram certo, de jogadores que não deram certo, ou de atitudes que não deram certo no clube, né, que não pode existir. Por exemplo, ele dá um exemplo de dois técnicos e um jogador. Por exemplo, o Palácios, que o Inter contratou errado, que o Inter entendeu que contratou errado e tal, mas conseguiu repassar ele para o Vasco e quase praticamente empatou a situação ali em termos de investimento e venda. A questão também dos dois técnicos que tiveram que demitir, como o Miguel Ángel Ramírez e o Medina. O presidente garantiu que o próximo presidente ou a próxima gestão, pode ser ele ainda de repente, não vai ter de pagar esses dois profissionais, né? Os profissionais vão ser pagos até dezembro agora em termos das suas rescisões e tal. Então essas dívidas na questão recorrente e que não é recorrente, que o presidente disse que tem que ter cuidado nesse sentido. Ele falou também sobre o Ener Valencia e aí aqui corrobora a informação que eu trouxe na parte da manhã, de que tem a possibilidade do Ener Valencia sim estrear no final de semana, mas que de repente ele pode não ser o titular. O presidente diz o seguinte: nós temos que ter cuidado com o Ener Valencia, porque ele engrenou Copa do Mundo, Campeonato Turco, mais seleção, ele vinha jogando há muito tempo já e sem parada. Ele agora vem de uma parada de mais ou menos uns 15, 20 dias de descanso, então não pode chegar do nada e querer jogar 90 minutos, poder com toda
com tudo aquilo que de repente a gente sabe que vai ser o jogo no Maracanã. Então, é mais uma frase que me faz ter uma leitura de que o Ener Valencia não vai ser o titular, ele vai entrar no decorrer da partida. Até eu vi um vídeo também do Taigor Jank, que estava lá no CT do Parque Gigante hoje pela parte da manhã, que também corrobora a mesma informação. De que há a possibilidade, claro, dele ser titular, né? Tem que ver ainda, tem mais 2 treinos. Mas hoje, a leitura que se faz é que ele não seria titular no jogo de domingo lá no Maracanã. E por fim, a gente pode falar de D'Alessandro, tá? O presidente falou o seguinte, o D'Alessandro, a dívida que o D'Alessandro falou no último final de semana, agora quando esteve aqui em Porto Alegre junto ao Cruzeiro, ela já foi repactuada mais de uma vez. A última vez que tinha sido repactuado, por exemplo, foi em 2020. E agora em 2021 foi repactuado de novo. Por quê? Porque eles apresentaram dificuldades financeiras durante muito tempo, né, o Internacional. Não só na gestão agora do presidente Alessandro Barcelos, mas do presidente Marcelo Medeiros, que foi agora os últimos 4 anos. E aí, repactuando isso por conta muito também da pandemia, que o Inter teve que demitir funcionários, que o Inter teve que pegar e fazer um enxugamento nos cofres. E aí ele diz, né? Houve a pandemia, nós repactuamos e eu lamento muito que a dívida tenha vindo ao público, tá? Porque nós já conversamos com o D'Alessandro antes mesmo de vir a público. Ou seja, tem algum boi na linha, porque o D'Alessandro diz que os caras não atendem ele. E o presidente diz que os caras já falaram com o D'Alessandro. Então já tem um boi na linha aí. Ele descarta totalmente questão política, né? Abertamente, pelo menos, né? Ainda que eu já tenha dito aqui, tem pessoas dentro da gestão que, obviamente, falam abertamente, não no microfone, mas no off ali, na frente dos repórteres, que isso tem totalmente a ver com política, né? Porque se o D'Alessandro, então, já tinha sido repactuado quando a gestão do MIG existia, por que o D'Alessandro não reclamou publicamente, né, antes e fala só agora, né? Então essa é uma das leituras também de pares da gestão do Alessandro Barcelos. E aí ele diz o seguinte, nós já havíamos falado com ele antes, só que não falamos agora de novo, porque está atrasado, tem 5 parcelas de 150 mil atrasadas, porque justamente não temos como dizer para ele assim, ó, vamos repactuar de tal maneira, vamos pagar agora, eu te pago as 5 parcelas, eu te pago 3 parcelas, como não tem como acertar, como não tem como definir a situação, por isso que eles não falam com o D'Alessandro, por isso que eles não pegam e dão pelo menos um tipo de norte, né, qualquer coisa que o D'Alessandro possa ter de noção aí em cima daquilo que vai acontecer e não vai acontecer, beleza? Cara, mais uma vez eu vou te dizer, assiste a entrevista como um todo, que vale a pena, no canal do Leonardo Meneghetti, estava aqui em cima nos relacionados. E se tu chegou até aqui, não te esquece, a KTO está te esperando com o cupom Ernest e também deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, sempre muita coisa legal para a gente falar do nosso Colorado. Valeu, forte abraço, tchau!